Por que Bolsonaro chegou ao poder? Foi uma boa ou péssima escolha dos brasileiros elegerem Bolsonaro? Bolsonaro é ou não o presidente que o povo tanto aguardava e não encontrava? E como entrevistados de hoje teremos Rony Oliveira. O Rony é formado em Filosofia pela FAS de Belo Horizonte, em Gestão Pública pela Uniter, possui MBA em Comunicação Eleitoral e Marketing Político pela Universidade de São Caetano do Sul. O Rony é policial penal, consultor, escritor, colunista e acadêmico da ANELCA, em Ribeirão das Neves. E o nosso segundo entrevistado de hoje, do seu Neves em Debate, é João Luiz. O João Luiz é empresário no ramo de construção civil, ativista político, membro do movimento Família Brasileira e fundador da SESCUM, Centro Social de Comunidades Unidas. Eu queria dizer para os senhores que é uma honra tê-los aqui. Você está fazendo parte desse projeto não, dessa realidade que é o Neves em Debate. Então nós vamos começar com a primeira pergunta ao nosso amigo Rony. Bolsonaro é uma realidade inevitável ou era uma realidade inevitável? Do ponto de vista da adesão dos eleitores, o Bolsonaro ele nasce quase que com uma aclamação social, né? Então, pela primeira vez você tem a representatividade de uma figura a partir do povo. Então, antes, eles já vinham com a campanha Bolsonaro 2016. Né? Então, parece que, à medida que ele foi fazendo a sua campanha nos bastidores, ele foi ganhando essa adesão e o nome Bolsonaro, até então desconhecido, ele começou a ganhar expansão. Houve também a negativa por parte dos doutos, né, e também a questão dos artistas, e o nome Bolsonaro começou a ser falado, né, cada vez mais ganhando espaço, e dentro dessa realidade as pesquisas foram dizendo, né, que o nome dele estava bem aceitável, e assim consolidou a campanha do Bolsonaro a partir dessa, vamos dizer, engajamento que ele tinha com o povo, né? Até então, uma campanha diferente do que estávamos habituados a conhecer no Brasil, uma campanha com mais ligação com o seu público, talvez por uma necessidade, uma demanda evidente, mas que foi fundamental para essa corrida nas eleições, né? Então, você acredita que o Bolsonaro, então, ele veio a ser um clamor social? Pela primeira vez, talvez a gente trabalha com a campanha antes da pré-candidatura, né? Até porque ele não teve assim um acolhimento por partes dos partidos, né? A princípio teria o nome, não teria alianças formadas, mas já teria o nome sondado como uma força política para ser um presidenciável, né? João, no seu pensamento, por que você acredita por que o Bolsonaro chegou lá? Paulo, Rony, os telespectadores, olha, eu acredito, Paulo, que são 3 fatores que eu gostaria de destacar aqui, né? Nós temos um país aqui, o Brasil, que ele é regido aí praticamente de 86, 87% é cristão, né? Então, quando você fala de cristão, você fala de valores, né? Valores, princípios, né? Morais. E quando a esquerda, como diz, ela trabalhou muito para tentar chegar ao poder. E quando ela chegou ao poder, o que ela começou a fazer? Ela começou a desconstruir valores, né? Desconstruir tudo que nós regemos desde a nação, desde que o mundo foi fundado. É família, é Deus, é fé, entendeu? Então isso veio assim de uma forma tão impactante que, para mim, um dos primeiros fenômenos, né, que o Bolsonaro chegou ao poder foi o povo cristão, né, e o povo evangélico. Isso aí é fato, porque a esquerda foi muito gananciosa. Ela praticamente, para a gente que mora no interior,
antigamente uns cachorros que morriam de fome, quando eles chegavam no prato, eles antes de comer já estavam derrubando a comida. Então o PT, ele veio, né, quando eu falo PT, eu falo não só o PT, mas os partidos, né, que apoiam o comunismo, Rede, PSOL, PCdoB, né, PT, Rede. Então esses partidos, eles vieram e estão destruindo os valores, né, e princípios morais. E quando o Bolsonaro veio falando, olha, Deus, pátria e família, os cristãos já alertou. O que esse cara está falando? Né? Porque muitos cristãos, não vou falar todos, mas uma boa parte, não gostam de misturar religião, né, com política. Apesar que andam junto, mas não gostam de ser, gostam de separar. Né? Mas só que nós vivemos um momento que, infelizmente ou felizmente, nós temos sim que envolver a política com religião, não tem como. Né? Isso é bíblico. Então, quando o Bolsonaro veio falando isso aí, a gente fica refletindo. Eu, como cristão, falei assim, gente, o que esse cara está falando? E aí o Bolsonaro veio trazendo a nossa realidade, mostrando o que a esquerda estava desconstruindo, né? E o que nós tínhamos construído estávamos perdendo. Isso nos atinou, né? Ou seja, nos alertou o que estava acontecendo. E o segundo ponto que eu acho vital do Bolsonaro subir ao poder foi a internet. Por que eu citei primeiro os valores? Porque os valores vêm antes da internet. A internet foi criada há poucos anos, aí, digamos assim, expandiu há poucos anos atrás. Já os valores morais e éticos, não, os princípios, não, isso vem desde quando o mundo é mundo. Né? A internet foi vital para o Bolsonaro chegar ao poder. Porque nós temos uma mídia que ela é corrupta, né? Uma mídia socialista, comunista. Você pode ver, Paulo, Rony, que as novelas, Malhação, é desconstrução da família, nossa, desconstrução dos valores, né? Princípios morais que regem a humanidade. E aí a internet foi um veículo fundamental para o Bolsonaro atravessar essa faixa comunista, socialista, que está, infelizmente, na nossa mídia. Né? A internet, hoje em dia, graças a Deus, está chegando até, Paulo, até no interior, onde é que a minha terra natal, né, que é o município, a cidade de Araçuaia, o município lá é o Engenheiro Chinô. Lá hoje já temos internet, todo mundo está ligado, todo mundo está vendo vídeo, todo mundo está mandando vídeo, recebendo informações. Então hoje nós estamos sendo informados por veículos de todas as maneiras. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook, etc., YouTube. Então nós temos vários veículos que estão estendendo essa informação. Então eu cito que o segundo ato muito importante que levou o Bolsonaro ao poder foi através da internet. Ele alcançou quem não era alcançado. Né? O terceiro ato que eu acho que é muito fundamental foi a Lava Jato. Nós não podemos esquecer da Lava Jato. Por quê? Quando o PT chegou, né, a comandar o Brasil, ele começou a roubar tanto, igual eu citei até o caso do cachorro que chega derrubando um prato. Ele roubou tanto ao ponto que assustamos. Que isso, velho? Pera aí, quando o Bolsonaro começou a mostrar os valores sendo desconstruídos, começou a mostrar tudo, a gente começou a esclarecer. É tanto que Olavo de Carvalho, nem conhecia Olavo de Carvalho, brasileiro, filósofo maravilhoso, nós não conhecíamos. Foi conhecer o quê? Através da internet. Hoje até umas simples pessoas conhecem Olavo de Carvalho e várias outras pessoas aí, né, da direita conservadora. E aí, voltando lá, na parte aí da Lava Jato, né, que foi primordial quando foi preso o Zé Disseu, que era um dos braços do PT muito forte, né? E faltava só o Palocci, que era um dos braços mais fortes ainda do PT. Quando o Palocci caiu, nós começamos a sentir o seguinte, aquela raiva por dentro, porque nós acreditávamos, né, que realmente estava dando certo o Brasil, mas nós estávamos sendo roubados e além de destruir os nossos valores morais, éticos, cívicos, estava sendo destruído, né, a nossa liberdade, né, o comunismo estava sendo implantado, até nas escolas, infelizmente, estava chegando já. Então a gente começou a acordar, né, acordou e realmente viu que o Bolsonaro estava certo, apesar de ele ser fraco, da mídia todinha bater nele, né, todinha contra ele,
como diz, as minorias, segundo eles, que era tão favorecida, né, começou a bater tão forte o Bolsonaro, que a gente falou assim, peraí, ué, nós somos conservadores, nós somos cristãos. E outra coisa, Paulo, uma das coisas chave também que eu acho que foi pontual, né, Rony também foi pontual, foi quando nós, como cristãos, estou falando como cristão, tá, Paulo e Rony, tem essa visão, né, que igual foi que vocês cristãos, são 87% nossa nação é cristão, né, evangélicos, e quando nós vemos lá eles crucificar um homossexual, né, viemos cruzes, né, colocar cruz no ânus, né, de pessoas, isso nos chocou por dentro, isso nos revoltou, né, então nos levantou uma nação que realmente agora, Paulo, é como se fosse uma manada, não tem como parar, meu amigo, porque o povo acordou, o povo agora sabe discernir. E outra coisa, a informação está chegando, seja ela no canal, seja ela em qualquer veículo de comunicação. Hoje em dia, a Globo não detém mais o monopólio, né, da informação. A informação hoje está em todos os lugares. São as três coisas, né, que levaram o Bolsonaro ao poder, que é os cristãos, né, são maiorias, a internet e a Lava Jato. Paulo, são fundamental que realmente foi a chave para o Bolsonaro chegar ao poder. É lógico, a gente for falar de fatores, né, mano? Se for falar de tantos fatores, muitos que levaram. Mas existem os principais, entendeu? Fatores intrínsecos também, que diz respeito à questão da filosofia política e também da ciência política. Se por um lado a ciência política ela vai trazer a política como realidade, o que é de fato o cenário, né, o que são as pessoas que, por exemplo, os grandes filósofos do ramo político, Maquiavel, Rousseau, Hobbes, Hannah Arendt também, eles vão começar as suas filosofias partindo da natureza humana. Então, antes de entrar para a questão socioeconômica, João, eles vão pensar o seguinte: quem é o homem? Então, dentro desse valor, você vem com a situação de conhecer a natureza do homem, se o homem é bom, se ele é mau, se ele é um ser de posse, e isso hoje é comprovado, que se você colocar um homem sozinho e jogar ele sem memória, a primeira coisa que ele vai fazer é construir a sua casa, reunir pedras, colocar roupa, e ele vai começar a construir a posse. Essa é a natureza do homem, ser um homem de posse, né? Então, essa é a dimensão da vontade humana, né? De se realizar também, né? A questão do vencer desafios, que diz respeito à própria natureza do homem. E, por outro lado, tem o antagonismo da ideologia política, né? E se você tem, por um lado, a pessoa como um ser de vontade, de desejo, de posse, e do outro lado, um confronto pela ideologia, tentando ensinar as pessoas a se comportar conforme ideologias, né? E essa vai tentar moldar as pessoas, contrariamente, muitas das vezes, à vontade que ela tem em si. Então parece que quando alguém fala aquilo que você sente, você se sente representado. E aí essa vira um efeito como se fosse um vulcão, né? Que as pessoas até então, por um lado tido como minorias, possam a ser maiorias, e as maiorias são aquelas muitas vezes caladas ou não têm tanta voz. Então hoje essa questão de minorias e maiorias pode ser somente uma linguagem. Porque na democracia hoje, no Brasil, talvez parece que é uma questão assim de quem faz mais barulho, né? Então quem se cala padece. Então parece que a gente tem que estudar também a política como uma necessidade das próprias pessoas que é de se realizar. E isso falta no Brasil, né? E até aproveitando aqui, desculpa, pode interromper, até aproveitando que o Ron está falando, gente, igual o Olavo de Carvalho falou, gente, se a direita quer realmente levantar forte e prosseguir, nós temos que entrar na faculdade, Paulo. Porque é lá que é formado o juiz, é lá que é formado o advogado. Então, se nós temos hoje, infelizmente, alguns juízes corruptos, né? Infelizmente, muitos juízes corruptos. O Supremo, né? Que eu não considero nem Supremo. Para mim, desculpa te falar, viu, Paulo, mas para mim é um partido comunista. Hoje em dia, eu não considero o Supremo como realmente um órgão maior que realmente representa a justiça do Brasil. Infelizmente, nós não temos isso. Mas se nós for relatar isso aí,
o PT já está praticamente uma geração. Então, a geração de formados que entraram, né? Infelizmente, está prejudicando a Lava Jato, está prejudicando o Brasil de andar. Então, se nós queremos hoje, né, ter um Brasil melhor, eu acredito, Paulo, nós temos que começar pelas nossas escolas, pelas nossas faculdades. Porque o que acontece? Hoje, a maioria dos reitores são doutrinados comunistas. Desculpa falar, a maioria são doutrinados ao comunismo, né? Os professores não são todos, gente, mas a maioria, infelizmente, é doutrinado a comunismo, né? Isso, para nós, é um prejuízo enorme, porque nós vamos ter que lutar muito para mudar uma geração. Nós perdemos uma geração praticamente, nós temos agora que levantar uma outra geração, né? E fortalecer, para os nossos filhos estão nascendo agora. Eu estou com um filho de 10 anos, uma filha de 6. O que vai ser desses meninos se nós não lutar agora? Então, nós como direito, nós tivemos um período aí que nós estávamos num sono profundo. Graças a Deus nós acordamos, porque teve um homem que se levantou, teve um homem que mostrou a direção, o caminho, né? Então a gente tem que aplicar na educação o de melhor que nós podemos fazer, que é os valores morais que estavam desconstruídos. Então vocês acreditam que o Bolsonaro então ele seja uma representação do anseio da sociedade? Parte da população brasileira, ela eu acredito que a questão da própria linguagem, né? O João falou da questão da faculdade. Muitas vezes na faculdade a gente não consegue abordar determinados temas, né? Por exemplo, as monografias hoje elas já estão dadas, os temas das monografias, você não consegue aprofundar de acordo com o que você precisa fazer como a sua pesquisa, né? Eu tenho uma pesquisa na área de economia e eu não vou conseguir ter orientação, né? Então, por exemplo, poucos filósofos conservadores ou liberais, ou economistas, são disponíveis numa faculdade hoje, né? E tem pessoas que deixam as faculdades porque elas querem ampliar esse diálogo, né? Então, por exemplo, hoje, em algumas faculdades, você entra em Adam Smith, que é um dos baitas expoentes, né, do clássico liberal, mas vão entrar para o Marx, entrar com a refutação de Marx, né? Então, existe essa questão da gente, da linguagem, não nos dá voz, né? A direita fica exprimida dentro dos valores. Então, há uma questão da disputa retórica, né? Os valores são ressignificados e não existe uma oportunidade de a direita, às vezes, mostrar o seu valor, né? O que significa ser de direita? As pessoas hoje elas não têm medo de pensar se... Achado quadrado. Pensar hoje, por exemplo, com livre comércio, né? Vamos dizer, do ponto de vista econômico, que se funciona em Luxemburgo, funciona em vários países europeus, né? Você tem um lado positivo disso. Talvez não seja país das maravilhas, né? Mas há uma possibilidade de pensar em menos burocracia, mais empregos, uma saúde eficaz, uma segurança que dá, de fato, a segurança que as pessoas precisam, né? Isso, então eu queria fazer mais uma pergunta para você, Rônio. De que maneira você vê o trabalho do governo Bolsonaro? Positivo, negativo? Bom, o Bolsonaro, assim, dentro do geral, ele faz aquilo que, pelo menos as propostas deles, bem, assim, as 100 primeiras propostas de governo estão, assim, bem nas pautas que ele prometeu, né? Algumas delas cumpridas, né? Por exemplo, prolongamento da habilitação, né? Corte do ICMS na gasolina, né? A gente não tem como negar que isso não seria uma coisa boa, né? E ele trabalha também para a questão da liberação do porte de arma, né? Que é uma discussão de valores, né? E isso ele prometeu, fez, né? Conseguiu essa ampliação. Muitas pessoas são contra, outras são a favor, mas o fato é que os números têm falado que a criminalidade, né, tem diminuído, né? E talvez por ele ser uma figura independente e não ter essa articulação com a mídia, existe uma fórmula, né, que fala assim, o soberano controla a mídia controla as pessoas e as pessoas colocam o soberano no poder. Então é um ciclo vicioso que tinha no Brasil. Então, devido a essa independência dele, talvez ele não consegue ter hoje uma articulação baseada em
lideranças, né, alianças, que era o antigo modus operandi, né? Então, por exemplo, até então a Globo era golpista, né, para a esquerda, né? Até então o Renan Calheiros era um inimigo, né? O Michel Temer era um inimigo. Mas o que a gente vê depois do golpe é que o PMDB e o PT voltaram a se reunir em todos os estados, foram praticamente a articulação. Hoje o Renan Oliveira é o porta-voz do PT. Então, talvez, dentro dessa perspectiva, o Bolsonaro hoje ele não tem laços políticos com o velho modelo que se tinha, né? Então, eu preciso nomear ministros seus para me ter apoio. Até porque, se ele fizer isso, ele estaria hoje negando aquilo que ele se comprometeu com o seu eleitorado, né? Então, talvez, você acredita que se ele fizesse isso, talvez ele não teria esse apoio, né, que nós vemos nas ruas hoje, nessas manifestações. É um caminho mais fácil, né? Hoje, se você quiser calar o seu inimigo, você dá ele o que ele quer, né? Então, assim, eu vejo muito anúncios hoje nas nossas rádios estaduais, na mídia tradicional, né? Você vê que o tempo todo, se não tem dinheiro, o governo está anunciando, né? Eu vejo muito prefeito de BH mesmo, é um dos casos que a gente vê, né? Na Itatiaia, eu escuto futebol, tá lá, prefeitura colhendo lixo, prefeitura fazendo isso. E aí você sabe que tem uma influência política. Então, a gente precisa prestar atenção se está faltando dinheiro, porque tantos anúncios na televisão. É uma coisa assim que passa a ser também uma estratégia de fazer acordos, né, intrínsecos, quase que passam despercebidos, né? O marketing político. Marketing político oculto, né? João, você acredita que a esquerda brasileira ela está derrotada? Ô Paulo, no meu ponto de vista, não. Isso aí seria, como diz, até uma fábula, né? Não, porque a esquerda está mais viva do que nunca. Uma das coisas que realmente nos pode confirmar isso aí é agora, recentemente, aí, a gente vê Lula se unindo aí ao Fernando Henrique, né, gente? Cá para nós, Paulo. Isso aí já demonstra, né? Até que o Rony acabou de comentar, já demonstra que a esquerda está, sim, querendo voltar e não vai largar o osso, né? Agora, uma coisa eu te falo, igual eu estava vendo uma reportagem que já é da Lava Jato mesmo, Emílio Odebrecht. Emílio Odebrecht falou o seguinte, que a corrupção era tão normal, aquilo ali, que eles acharam até doido, uma loucura a Lava Jato, acionar eles aquilo ali. O pessoal tá doido, você tá arrumando. Quer dizer, estava tão enlastrado a corrupção, que eles ainda estão com desejinho de voltar ao poder, Paulo. Entendeu? Eles estão doidos para voltar ao poder. Por quê? Para tentar fazer, não diferente, Paulo, mas com outras vias, entendeu? Então, nós somos cristãos, não somos bobos mais. Sabemos que Fernando Henrique aí e Lula já tinha essa dobradinha bem antes, né? Bem antes. Isso aí a gente já sabe disso aí. Igual o Paulo falou, o negócio do poder, né? Um círculo vicioso. Tá sempre ali, né? Ó, não vai ser eu agora não, vai ser você, Fernando Henrique. Ó, Fernando Henrique, não vai ser agora, vai ser você e o Lula. Mas protege as minhas costas aí. Vai, entendeu? É um ciclo que não acaba. E Bolsonaro veio e quebrou todos os paradigmas que tinha na política, né? Foi algo assim de abalar, da terremoto, digamos assim, no meio político, né? E no meio comunista socialista que nós temos no Brasil. Igual foi citado também pelo Rony, nós temos que sim, ter emprego, nós precisamos de emprego, Paulo. Né? Igual a Inés falou, se você dá uma cesta básica para uma pessoa, beleza, você mata a fome dela ali. E depois, Paulo? Você vai continuar dando cesta básica? Não, você precisa dar emprego para gerar renda, para gerar trabalho, para gerar riqueza, para o Brasil andar. Então, esses pensamentos liberais são maravilhosos. É só a gente ter paciência de entender, estudar, buscar, ver o que eles estão passando para a gente. Porque realmente, Bolsonaro está sendo a melhor política. Não é porque eu sou bolsonarista, não, gente. É fatos. Né? A gente tem que ver os fatos da história. Tem que olhar, como diz, com o retrovisor, olhando o passado, para você calcular direitinho o que está acontecendo no presente, para você tentar projetar algo para o futuro. Então, eu acho que Bolsonaro ele veio para quebrar e quebrou todos os paradigmas disso aí. Não necessariamente para
estar no poder, você precisa estar no mandato como intelectual orgânico, né? Acontece muitas vezes os poderes estarem aparelhados, né? E acontece que hoje você vê instituições que têm pessoas estratégicas fazendo as vantagens dos políticos que não estão no poder. Então é uma coisa que a gente vê que a Constituição ela é regida pela tripartição dos poderes, né? Então os poderes devem desempenhar o papel de fiscalizadores, na medida que você tem pessoas com ideologias que são acima da Constituição e passam a fazer a vontade própria, sucumbindo aos seus deveres, significa que o poder nunca deixou de existir. O poder da política que vem permeando todo esse cenário, né? Gente, então esse é o objetivo do nosso programa, né, do nosso canal Negros em Debate, trazer para você, né, o que o povo comenta pelas ruas. Rony, você acredita que o povo está se consertando, está mudando? Olha, do ponto de vista de mudança, eu acredito que o Brasil ainda não tem um mapa definido quanto o espectro político, né? Esquerda, direita, totalmente, né? Até porque hoje dificilmente uma pessoa consegue se definir de direita, né? Ela sempre tem medo, ela não consegue, por exemplo, entender os valores, né? E se ela é de esquerda, ela jamais vai querer entender o que é de direita, né? Que é um papel hoje que a gente já parte de um preconceito de entender o que o outro pensa, né? Quando você fala entendimento, você acha que é receio por causa da pressão que a pessoa da direita sofre, até pela mídia mesmo? A política e a linguagem ela andam junto, né? E hoje a batalha para ser política ela começa na retórica, né? Então, por exemplo, se eu consigo ressignificar a ideia de que a direita é ruim e que uma esquerda é a salvadora da pátria, você ganha espaço, isso nas músicas, você ganha esse espaço até inconsciente, né? A pessoa, por exemplo, falar que é direita, ela vai ligar a outra como uma pessoa fascista, né? E se bem que até o Ciro Gomes, ele falou que não pode levar por esse lado, porque não é possível que 80 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro são pessoas fascistas, né? Então, acredito que hoje a questão de a gente tentar entender o que é ser uma pessoa de direita, o que é uma pessoa de esquerda, o que é ser um comunista, né? Se todo socialista aspira ao comunismo, e se toda pessoa de direita ela pensa no mal do país, ela é desonesta, por exemplo, se ela é a favor de coisas que... se é a favor de tortura, né? Muitas das vezes as pessoas talvez elas pensam do ponto de vista econômico, são mais alinhadas à direita, mas talvez cultural ela não tem tanto apreço. Então, o que falta hoje é criar uma direita genuína, na qual se estabeleça um parâmetro para a gente pensar o que tipo de direita se está fazendo no Brasil, né? Se é uma direita mais conservadora, e nome em si ela não quer dizer nada, né? Porque se você pega lá nos Estados Unidos, o liberal ele tem um viés mais centro-esquerda, né? Então, não se apegar tanto em nomes, mas trazer o ressignificado dessa população a ponto de fazer o seguinte: essa subcultura é em tal aspecto, né? Espectro político. Então, é uma questão também retórica que ela passa de definição, identidade e de se assumir como o seu posicionamento, né? Então, isso demanda o quê? Estudo, debate, estudar as coisas contrárias. Então, hoje, a coisa mais difícil que eu vejo é a pessoa, por exemplo, pegar uma diretriz de partido, pegar, por exemplo, um plano de governo e fazer um estudo de caso para ver se isso funciona, né? De cara ele vai falar assim, peraí, mas toda privatização é ruim, mesmo gerando prejuízo para o governo, né? Vira um cabide de 200 diretores mais 300 assessores. Isso não dá lucro, não é eficiente. Por falar nisso, o Correio deu até uma melhorada depois que começou essa pressão. Pelo menos as entregas estão chegando agora. Então, parece que essa pressão, na medida que você começa a criticar o sistema que não funciona, você começa a despertar os olhares para as coisas, né? Então, essa é uma das minhas visões sobre se está melhorando a questão, ou se tem essa relação de identificação com ser direita ou esquerda.
João, obrigado, Rony. João, Luiz, você acredita que Bolsonaro está mais forte ou mais enfraquecido diante do cenário? Então, Paulo, eu estive agora nas manifestações em BH, né? Eu estou participando de todas as manifestações, inclusive eu faço parte do movimento Família Brasileira também, estava lá, né? Pró-Bolsonaro também. E aí, Paulo, a gente sente lá na manifestação que Bolsonaro está mais forte do que nunca. E eu falo com você, da Praça da Bandeira praticamente até na Praça 7 estava lotado. Tinha uma parte que era 1 quilômetro praticamente, só pessoas andando na rua, só pessoas na rua, marchando, né, fazendo passeata. E o restante era só pessoas que estavam dentro do carro. Então aquilo deixou impressionado como o povo aqui, principalmente de Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, você pode ver lá em São Paulo, você pode ver lá em Brasília, foi algo assim estrondoso. Então mostrou a força que o Bolsonaro tem, calou essa mídia, né? Infelizmente uma mídia comprada, uma mídia infelizmente corrupta, calou, né? Mostrou para a Datafolha que a Datafolha é uma das imprensas, infelizmente, praticamente para mim, meu ponto de vista, mais comunista que tem no Brasil, né? Que realmente não está aí para ajudar o Brasil, muito pelo contrário, para destruir o Brasil, né? Meu ponto de vista. Então, mostrou para esse pessoal que o povo está com o Bolsonaro. Você pode ver lá, teve até agora uma pesquisa aí, que Lula estava lá em cima, Bolsonaro aqui embaixo. Gente, olha a mentira desse pessoal, eles continuam mentindo. O povo brasileiro não vai mais engolir isso não, Paulo. Rony, não vai mais, acabou esse monopólio dessa mídia podre, entendeu? Acabou isso aí. Então, acho que o povo agora, o Bolsonaro está mais forte do que nunca, que o povo brasileiro está com ele, porque descobriu que a coisa mais correta é realmente estar com um povo conservador, um povo de direita. Bolsonaro, podemos dizer que ele, tipo assim, não é o Galvão citou, não é um cara assim que realmente é um conservador reto, 100%, mas é um cara que deu o pontapé e está trazendo conservadorismo, e realmente o Brasil está crescendo, graças a Deus, apesar de tudo. Nosso juro mesmo foi o juro, um dos menores juros da história, né? Então isso demonstra que realmente a política está maravilhosa. Os ministros que Bolsonaro colocou lá são os ministros excelentes. O ministro Tarcísio está arrebentando com o Brasil de tanto fazer obra, né? Coisas maravilhosas, obras de 50 anos estão saindo. Então a gente fica numa felicidade imensa, porque o Brasil, Paulo, ele precisa de mobilidade. Se o Brasil tem mobilidade, o Brasil cresce. Agora, se o Brasil não tem mobilidade, infelizmente, acaba que o progresso não anda, não evolui, não chega rápido. Então, o Bolsonaro está traçando o Brasil de ferrovia, portos, estradas, BRs, tudo tá, pontes. Então, o Brasil está andando. Então, lógico que o presidente nosso não é um presidente perfeito, e nem procuramos o presidente perfeito, então nunca vai achar, viu, Paulo? Nunca vai achar um presidente perfeito. Mas é um presidente que está fazendo diferença, e realmente o Brasil vai andar muito. Tenho muita esperança nisso aí. É isso aí. Fazer um contraponto sobre a fala dele? Interessante essa questão que o João falou de não ter um político perfeito, né? E aí, nesse sentido, o papel da oposição é muito interessante, né? Que é o freio também da democracia, né? Então, eu vejo o papel da esquerda, quando ela está na oposição, um papel muito de fiscalizador, né? Você pega hoje na Prefeitura de Neves, o tanto que os movimentos mais sindicalistas, né? Eles têm o papel fiscalizador quando o prefeito não é totalmente de esquerda, né? E a gente tem esse exemplo da época da Daniela, né? Por exemplo, não existia esse papel fiscalizador da Daniela. Pelo menos eu não percebia nada, não existia nada, não tinha, ninguém reclamava de salário atrasado e essas coisas assim que ocorria ficavam basicamente nos bastidores. Então, acredito que o papel de oposição consciente, ou que seja para regular e frear a máquina e, sobretudo, o agente público, né? A gente precisa ter esse papel também de transparência, de mostrar as coisas como estão acontecendo, para a gente ter o contrabalanço das ações, né? Ô Rony, qual o futuro você enxerga para o Brasil nesse atual cenário, diante desse atual cenário? Olha, Paulo, eu vejo assim com muito otimismo, né? Pela primeira vez a gente vê um povo brasileiro mais consciente, né? O brasileiro hoje se interessa por política, né? Tem deixado programas de televisão, eles têm deixado o futebol de lado e tem participado das ações políticas, né?
Então, hoje eu vejo que a consciência e o futuro do Brasil, né, talvez por questão de aperto social, fome, hoje o desemprego que foi tomado por essa pandemia, e não teria como ser diferente, mas as pessoas têm se interessado mais por política do que futebol e outros assuntos, né? Então, por exemplo, hoje você vê o presidente, o ex-presidente do Atlético como prefeito, né? As pessoas têm deixado essa paixão de lado para ver e a tentar avaliar se a política dele tem sido eficaz, né? Então as pessoas hoje estão conseguindo separar as paixões do lado racional, né? E visto que tem enxergado também que o futuro das gerações hoje depende de pessoas capacitadas, pessoas de valores, pessoas justas para estar nesse ambiente da política. Então, eu vejo que o brasileiro tem despertado por uma consciência mais política, né? Era muito difícil falar de política no Brasil, né? A pessoa corria, né? Hoje, política hoje, ela tem participado assim das principais plataformas e mídias sociais. Né? Tu acredita então que, pelo que eu entendi pela tua fala, é que talvez a classe política já esteja tão desacreditada que ela está procurando novos candidatos para representar seus partidos políticos, e aí entra, né, pessoas que se destacaram no esporte ou em qualquer outra situação. Você acredita nisso? O espaço da política ele tem que ser preenchido por pessoas, igual o João falou, né, estudadas ou que tenha também a condição de desejo de mudança, né? Porque se as pessoas não percorrerem esse mundo da política, né, sendo que o homem é um animal político, né? Ele precisa relacionar, reivindicar, ocupar espaços. Então, hoje eu vejo que os partidos também têm buscado pessoas com esse perfil de político, de representação, de diálogo e também de capacitação técnica, né? Então, porque se as pessoas hoje não entram para a política, vão ser comandados por pessoas que precisam dela, né? Aí a gente não sabe que tipo de interesse está por trás. Uma coisa interessante que eu vejo é que as pessoas que não têm boas índoles são as pessoas que menos julgam a sua capacidade de estar na política. Elas nunca têm não. Se chamar uma pessoa, você vai ser presidente hoje, ela não pensa duas vezes, ela não sabe se ela é capaz, se ela tem condições, ela não pensa na consequência, né? Ela só vai pular de cabeça. E as pessoas boas, estudadas, técnicas, de valores, essas têm um freio no coração delas de, não sei, assim, parece que não é um costume do brasileiro tentar adentrar no mundo da política, né? O que eu posso deixar assim como mensagem, talvez assim, um fechamento legal, é que a política em si, ela é boa. Muitas das vezes ela é manchada por causa de pessoas ruins. Isso. Então, gente, vamos partir para a pergunta para o nosso amigo João, né? João, o que você enxerga para o futuro do Brasil diante desse atual cenário? O que é que você acredita que está aí por vir? Ô Paulo, eu sou um cara cristão, né? Cristão é cheio de fé. Nós acreditamos no Brasil que realmente está tendo uma mudança muito, digamos, radical, né? E acredito sim no Brasil que vai ser um Brasil gigante, né? Lógico que é um longo caminho para a gente percorrer, mas se nós for olhar um pouquinho para trás, Paulo e Rony, nós temos aí, você imagina, eu fico imaginando, tentando imaginar, eu tenho até medo de imaginar se realmente Haddad tivesse ganhado as eleições, né? Então Deus que está salvando o Brasil, viu, gente? Não é Bolsonaro e não é nada de política, é Deus que está salvando o Brasil, viu, Paulo? Olha. Porque você imagina se Haddad ganha aqui no Brasil, Paulo. Você imagina se Manuela Ávila, vice-presidente do Haddad. Você imagina nosso ministro da Educação, Jean Willis. Você já imaginou um trem desse, Paulo? Você já parou para imaginar isso? Então, eu acredito que um Brasil nosso é um Brasil que está caminhando para um futuro brilhante, né? E nós não podemos perder essa oportunidade e nem esse meio fio, nem esse caminho. Então, Deus está salvando o Brasil. E outra coisa, viu, Paulo, gostaria de ressaltar aqui,
Nós nunca tivemos um presidente que clamasse primeiramente a Deus. Deus, pátria e família. Era tudo que nós queríamos, Paulo. Nós como cristãos, por isso que eu falei no começo, né, que os cristãos os evangélicos foram assim, o primordial Bolsonaro ir ao poder. Porque nós crescia, Paulo, nós crescia de alguém que falasse a nossa voz, alguém que nos levantasse. E nós estamos vendo até agora, teve até, se não me engano, o ministro Fachin, que fez um projeto para que candidatos evangélicos, pessoas evangélicas, cristãos, padres, não candidatassem mais. Porque eles querem controlar o monopólio, eles querem controlar o poder. Né? Mas lembrando, Paulo, que o poder emana do povo. Eles acham que o poder está com ele. Mas o poder mesmo, real, ele emana do povo. Então o poder está com o povo. Mas que é Deus que está salvando o Brasil. E eu acredito, Paulo, tenho fé, eu sou um homem de fé, acredito num Brasil melhor. Um Brasil para todos, onde a prosperidade venha prosperar. Paulo, nós temos tudo, meu amigo. Temos tudo, Rony. E nós não temos quase nada, igual o Bolsonaro sempre falou isso. E é real, isso é fato. Então o nosso Brasil tem que está no caminho certo, na mudança certa, mas tem muita coisa para nós ainda lutar e chegar lá. Mas Deus está conosco aí. É isso aí, meu amigo. O canal Neves em Debate encerra hoje agradecendo a participação e volto a ressaltar a honra que foi, né, estar recebendo vocês aqui no canal. Estejam à vontade, né? Futuramente vamos voltar assim com outros debates, outros temas, e já se sintam abraçados pelo nosso canal. Muito obrigado e muito obrigado a você que está nos assistindo. Entre no nosso canal no YouTube, se inscreva, assista, divulgue, porque o nosso sucesso, a mudança que os nossos entrevistados estão falando, depende de você, de cada um cidadão. Muito obrigado.